com o título O Poder do Espírito Santo. E como texto básico, eu quero ler aquele que está escrito em Atos capítulo 1, verso 8, onde o Senhor Jesus Cristo ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Essas palavras foram as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos. Antes de Jesus ser assunto ao céu, ele reúne seus discípulos e diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O Espírito Santo, ele nos concede poder. O Espírito Santo concede poder à igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa é uma das características do Espírito Santo, conceder poder. O Espírito Santo ele se manifestou dessa forma tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, com essa característica de trazer poder, de conceder poder ao povo de Deus. No entanto, a diferença dessa característica do Espírito Santo de conceder poder no Velho Testamento é que a forma que o Espírito Santo se manifestava no Velho Testamento era de uma forma esporádica, ou seja, era em alguns casos sobre algumas pessoas e em poucos casos. O Espírito Santo ele não vinha sobre as pessoas no Velho Testamento de forma contínua. O Espírito Santo ele se manifestava no Velho Testamento de forma esporádica, ou seja, de poucas vezes, em poucas pessoas e em poucos casos. No Velho Testamento, o Espírito Santo ele se manifestava em algumas classes de pessoas, a saber, nos profetas, nos juízes e nos sacerdotes, e em alguns casos sobre alguns juízes. Quando o profeta falava por Deus, primeiro ele era revestido do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo concedia a ele poder para transmitir a mensagem do Senhor. Assim também os sacerdotes, ele recebia a visita do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo para desempenhar o seu ofício, bem como os reis também. Eles recebiam a visita do Espírito Santo. Entretanto, de forma esporádica no Velho Testamento. E em alguns juízes, o Espírito Santo se apossava de alguns juízes. É o caso de Sansão. Isso está em Juízes capítulo 14, versos 5 e verso 6, diz que o Espírito Santo se apossou de Sansão, o juiz Sansão, de tal maneira que ele rasgou um leão ao meio, sem nada ter em mão. Sansão, ele operou esse prodígio, realizou isso, de despedaçar um leão ao meio, sem nada ter em mão, pelo poder do Espírito Santo. Porque essa é uma característica do Espírito Santo, de trazer poder ao povo de Deus, à igreja. Também diz em Juízes capítulo 15, verso 14, verso 15, que Sansão, ele, com a queixada de jumento, ele matou 1000 homens. E também diz sobre Juízes, sobre Sansão, que Sansão, ele carregou nas costas, arrancou os portões da cidade de Gaza. E outro exemplo de juiz
é o juiz Jefté. Isso está em Juízes capítulo 11, verso 29. Diz que o Espírito Santo veio sobre, que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo veio sobre Jefté e ele venceu os inimigos. E também outro exemplo está na vida de Gideão. Juízes capítulo 6, verso 34, diz que o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, revestiu Gideão. E o Espírito Santo vinha de forma esporádica, algumas vezes, em poucos casos, sobre algumas pessoas para realizar coisas extraordinárias, trazer poder aos profetas, aos sacerdotes, aos juízes e aos reis. Entretanto, no Novo Testamento, o Espírito Santo ele vem de forma contínua. No Novo Testamento, o Espírito Santo ele veio habitar em cada cristão, em cada servo do Senhor, em cada serva do Senhor. Quando Jesus ele fala aos seus discípulos em Atos capítulo 1, verso 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ele está dizendo que o Espírito Santo ia vir fazer morada em cada cristão, em cada servo, em cada servo do Senhor. E o Espírito Santo iria revestir essa pessoa com o seu poder. Então, os discípulos receberam o poder do Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, diz que o Espírito Santo veio sobre os discípulos. O Espírito Santo ele veio fazer morada em cada cristão, em cada pessoa que aceita o Senhor Jesus. O Espírito Santo vem fazer morada e concede poder a esse cristão. Então, quando Jesus fala receber esse poder, essa palavra poder no grego é dínamos. E a raiz dessa palavra dínamos é a mesma raiz de dinamite. Ou seja, quando Jesus está falando de receber esse poder, ele está dizendo que os discípulos iriam receber um poder extraordinário, um poder transcendente, um poder excedente, um poder não natural, mas um poder sobrenatural, que o poder vindo do Espírito Santo. Então, essa é uma característica do Espírito Santo, nos dá poder a cada cristão, a cada servo do Senhor. Eu convido a você a se envolver mais com o Espírito Santo, a ser cheio mais do Espírito Santo, para que você possa desenvolver o poder que está dentro de você. Então, os discípulos, Atos dos Apóstolos, está cheios de exemplos, de milagres, de curas, de coisas extraordinárias que os discípulos realizaram através do Espírito Santo. O Espírito Santo concedeu poder aos discípulos e os discípulos fizeram grandes milagres. Atos dos Apóstolos tem vários casos que pessoas foram curadas, foram ressuscitadas, libertas pelo poder do Espírito Santo através dos discípulos. Então, essa quarta mensagem sobre o Espírito Santo que eu estou dando tem como título o poder do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele vem habitar em cada cristão. Quando a pessoa aceita o Senhor Jesus Cristo, confessa a Jesus como único e suficiente Salvador da vida dela, o Espírito Santo vem sobre ela, habitar sobre ela. E o Espírito Santo traz poder sobre essa pessoa. E Jesus falou, e sereis minhas testemunhas. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Primeiro, o Espírito Santo nos dá poder para que nós possamos ser testemunha do Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos proclamar o nome de Jesus, para que nós possamos dizer aos perdidos que Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, para falar das maravilhas de Deus, para falar que o céu é real, que Jesus vai voltar para levar a sua igreja para morar no céu, e que há vida após a morte. Então, o Espírito Santo nos concede poder para testemunhar
do Evangelho, para testemunhar do Senhor Jesus Cristo. Mas também o Espírito Santo nos concede poder para vencer o pecado. Então nós podemos vencer o pecado. Nós podemos vencer as tentações pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo nos concede poder para vencer os vícios. Então nós podemos vencer os vícios através do poder do Espírito Santo. Nós recebemos poder para vencer o mundo. Nós recebemos poder do Espírito Santo para vencer o diabo. O Senhor Jesus Cristo diz que as portas do inferno não é prevalecer contra a igreja dele. Por quê? Porque nós recebemos poder do Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo ele foi bem claro. Em Atos capítulo 1, verso 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então nós temos poder. O Espírito Santo ele tem essa característica de nos conceder poder, de nos conceder capacidade para desempenhar a obra de Deus na terra. Então você que se sente incapaz, que pensa que não tem condição de exercer um ministério, de desempenhar a obra de Deus, eu quero te dizer que você tem poder concedido pelo Espírito Santo. Então esta é a quarta mensagem, o poder do Espírito Santo.